Vamos para os Estados Unidos, porque em Washington o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro discutiu com autoridades da gestão de Donald Trump a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O filho de Jair Bolsonaro levou reportagens brasileiras traduzidas para o inglês e questionou a interpretação de bancos nacionais que até agora entendem que operações em real estão liberadas. Eduardo saiu das reuniões com a percepção de que os Estados Unidos podem cobrar o cumprimento da lei, incluindo bloqueio total de contas ou multas a bancos brasileiros. Nas redes sociais, alertou que os bancos que mantêm contas de Moraes estão sob risco e há grande chance da pressão aumentar para certas autoridades brasileiras. A informação foi publicada no jornal O Globo. Consta. Começamos com você porque essa situação é bastante curiosa. A gente está tentando entender, desde que foi aplicada a Magnitsky contra o ministro Moraes, como é que fica a questão prática, principalmente contas em banco. Havia saído, inclusive, houve uma reunião com alguns banqueiros, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam preocupados, tentando entender como é que seriam essas movimentações. E, num primeiro momento, o que saiu é que permaneceria tudo normal. O ministro poderia continuar com as contas nos bancos brasileiros, desde que não realizasse transações em dólar. Mas agora sai uma nova informação aí dessa reunião com o Eduardo Bolsonaro em Washington, que ele não poderia nem manter essas contas no Brasil, ainda que não fizesse transações em dólar. A sensação que dá é que os bancos brasileiros, por enquanto, estão levando em banho-maria essa história para ver se os Estados Unidos esquecem. Como é que você enxerga tudo isso, Consta? Que esses bancos estão correndo um alto risco. E mesmo assim, né, como ventilou a imprensa, os ministros do Supremo não gostaram da reunião, com André Esteves do BTG, com representantes do Santander no Brasil e por aí vai. Eles não gostaram da reunião e mesmo assim há essa interpretação aí muito benéfica ao sancionado da Lei Magnitsky, de que não, na moeda local não tem problema, é só se for realizar transações em dólar. Não é a interpretação, por exemplo, que eu, um leigo, tenho da Lei Magnitsky. Pelo que eu já li sobre o assunto e pelo que a gente já viu em outros países, há precedentes de que não é esse o intuito da Lei Magnitsky. O intuito da Lei Magnitsky é uma bomba atômica financeira, é tornar o sancionado um pária internacional para que ele não possa viver dentro do sistema bancário mundial. Ou seja, ele tem que ser desligado dos bancos como correntistas, dos bancos que querem operar mundo afora. É o caso do BTG, que tem operação aqui em Miami, é o caso até do Banco do Brasil, que tem o BB Américas, é o caso de todos esses. Né? Então, Itaú, Bradesco e por aí vai. Então, sim, na minha interpretação, que o Eduardo Bolsonaro reforça que parece ser a da Casa Branca, né? Você tem que ser desligado dos bancos e operar com papel moeda ou com dinheiro da Angola, ou seja lá o que for. Né? Você tem que ser desligado como correntista e é mais grave do que isso. Né? O próprio Silvio deu exemplo aqui do que pode estar para chegar para ele e ele não tem noção ainda. É aplicativo de empresa americana que ele não vai poder usar. De novo, você vira um pária para o mundo americano e quem quer operar com o mundo americano. Por isso é uma sanção tão pesada que vai para cima de gente como os cúmplices do Maduro, ditadores de países onde o Estado fracassou e por aí vai. Eles estão já fechados dentro do seu regime, eles já são sancionados como nações, via de regra, pelos próprios americanos, pelos europeus, e eles vivem dentro desse sistema fechado como nababos, como reis. É o caso do Maduro na Venezuela, mas não pode operar com ninguém do mundo civilizado, digamos assim. É isso que recaiu sobre a cabeça de Alexandre de Moraes. O André Esteves está dourando a pílula, por que será? Eu não sei. Agora, se vier um aviso, tudo bem, veio só um aviso, saiu barato. Mas há precedentes de multas multibilionárias em outros bancos que tentaram ser engraçadinhos. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais um recorte, porque Eduardo Bolsonaro, antes dessa reunião com autoridades da Casa Branca, ele concedeu uma entrevista à BBC e criticou o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo e certamente
o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa, sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio, a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Pois é, Silvia, a gente tem falado há semanas sobre a extensão das penalidades para outros integrantes do Supremo, familiares. Ontem a gente trouxe cancelamento de visto para 2 integrantes do governo em relação ao programa Mais Médicos, que a gente vai falar mais adiante. Eduardo Bolsonaro, que estava em Washington, traz aí um panorama de que tem vários pontos, vários nomes e caminhos na mesa do governo Trump. E acho que há uma apreensão por parte de várias autoridades no Brasil, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já foram sancionados com a perda do visto e que podem ser também implicados na lei Magnitsky, e também outras autoridades. Fala-se em nomes de presidentes das casas do Congresso Nacional, talvez mais ministros do governo Lula. O próprio Alexandre Padilha é o ministro do Mais Médicos, portanto, de alguma forma, já tem alguma restrição em relação a ele, mas isso pode ser ampliado. Eu queria, na verdade, Paulo, aproveitar a oportunidade talvez para fazer perguntas aqui para o Piotto e para o Rodrigo Constantino, porque são da área econômica, da seara econômica, e acho que as minhas dúvidas talvez sejam dúvidas também de muita gente que está do outro lado da tela. Um banco, por exemplo, Piotto, Rodrigo, um banco como o Itaú, o Bradesco, o Santander, acho que eu estou citando aqui talvez os 3 maiores bancos privados do Brasil, que gerenciam ativos, que têm uma carteira gigantesca, que têm operações em dólar, que o tempo inteiro passam pela mesa, né? Estou fazendo aqui uma linguagem até um pouco mais simples. Eles podem dizer não, nós não vamos seguir uma ordem americana. O que acontece, por exemplo, Piotto, talvez você depois o Constantino complementa aqui, com a questão do SWIFT, que é, ou seja, a operação que inevitavelmente vai cair nos Estados Unidos. O banco pode dizer não? Não, não pode, nem deve. Se fizer, ele fica restrito ao mercado nacional. Só que esses bancos não gerenciam apenas pagamentos entre um brasileiro aqui, uma empresa brasileira, ou um cidadão e um fornecedor fora do país. Eles fazem intermediação, inclusive, de investimentos grandes, de dinheiro que vem de grandes empresas para investir em projetos que já existem no Brasil. Ou seja, esse banco perderia acesso ao sistema SWIFT, que é exatamente o sistema em que houve o banimento dos bancos russos depois da invasão da Ucrânia pelo exército russo. Os bancos russos hoje não operam mais em dólar, não operam com nenhum outro banco desse imenso sistema chamado SWIFT, que é de trocas financeiras. Podemos chamar, é um sistema internacional de pagamentos, para resumir de uma maneira só. Você vai, faz um pagamento aqui, o sujeito recebe em qualquer lugar do mundo. Aquele lugar do mundo faz um pagamento para você e você recebe na sua agência aqui. Você precisa de um sistema internacional que interligue todas essas operações. O Brasil faz parte do sistema SWIFT.